Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AMUDicas. Resolução de questões da prova do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É uma prova para nível superior, é a segunda parte dessa prova. Então pessoal, antes da gente ir para a resolução de questões propriamente dito, eu trago aqui para vocês forma de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do que a gente faz, considere se tornar membro do nosso canal. Tornando-se membro, além de ser um valor barato, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai estar apoiando o nosso trabalho. Com esse apoio, você tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, você tem preferência quando pede um vídeo, ainda participa do nosso grupo fechado. Além do mais, nós temos e-books de português para concurso público. Considere fazer a aquisição desses e-books, que são muito bons e baratos e acessíveis. A primeira questão que a gente vai resolver é uma questão de código Q2320 290. Essas questões são retiradas lá do site Q Concursos. São questões da prova, mas eu tiro lá do site que facilita, tá bom? Nessa questão, o examinador faz o seguinte questionamento. Ao mesmo tempo em que o volume de recursos gerenciados aumentou, isso está no segundo período do primeiro parágrafo. Como já está tudo escrito aqui, não há necessidade da gente ir ao texto aqui para procurar, tá? Ele questiona se a forma verbal aumentou, ela poderia ser substituída para aumentaram, sem prejuízo da coerência e da correção gramatical. Dificilmente, tá? É raro uma situação em que do singular eu posso passar para o plural e isso não vai alterar questão gramatical ou coerência. Isso aí é raro. Mas vamos conferir porque, em caso de sujeito posposto ao verbo, quando eu tenho um sujeito composto posposto ao verbo, eu posso ter essa dupla concordância. Ou no caso também de concordância com ideia partitiva. Quando eu também tenho concordância com ideia de parte, eu também passo a ter dupla concordância. Mas vamos ver se é o caso aqui. Então, ao mesmo tempo em que o volume de recursos gerenciados aumentou. O verbo aqui é aumentou. Você pergunta para o verbo, o que ou quem aumentou? O que foi que aumentou? Tudo isso aqui, o volume de recursos gerenciados aumentou. Só que o que é o núcleo do sujeito aqui? O sujeito é tudo isso. Mas o que é a parte mais importante que aumentou? Foi o que aumentou? Foi volume que aumentou? Foi o de que aumentou? Recursos aumentou? Gerenciados aumentou? O que na verdade aumentou? O que aumentou foi volume. Volume é o núcleo do sujeito. E como o meu núcleo do sujeito é singular, o meu verbo deve obrigatoriamente ficar no singular. O verbo, ele concorda obrigatoriamente com o sujeito e, mais precisamente, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Se é volume, volume aumentou. Se fosse os volumes aumentaram. É muito comum esse tipo de questionamento porque as palavras que vêm à frente estão no plural, E aí pode dar a entender que são recursos gerenciados aumentaram, mas não são os recursos que aumentaram, mas sim o volume. Então, eu não posso fazer essa mudança. Isso causa incorreção gramatical. E o item está errado. Se não tiver ficado clara a resolução da questão, deixa nos comentários aí que a gente tenta explicar de uma outra maneira. Na próxima questão de código Q2320 o examinador faz o seguinte questionamento. No segundo período do segundo parágrafo, o segmento para os estados do Distrito Federal, esse trecho aqui exerce a função sintática de complemento da forma verbal transferindo. Um complemento verbal, tá? Complemento verbal, função sintática, a gente tem 10 classes sintáticas. A gente vai ter sujeito, predicado, predicativo, complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva e muitos outros, tá? O complemento verbal, ele pode ser um objeto direto que completa verbo transitivo direto. O meu complemento verbal pode ser um objeto indireto que completa o sentido de verbos transitivos indiretos. Ou o meu complemento verbal ainda pode ser objeto direto e indireto, que complementa o sentido de verbos bitransitivos, VTDI. Para que isso aqui seja um complemento verbal, o verbo deve exigir um complemento. Então vamos lá. Eu chego para vocês e falo, olha, eu estou transferindo. Aí vocês vão perguntar o quê? O fato de alguém transferir algo, quem transfere algo a alguém. Então transfere algo, objeto direto,
A quem que está transferindo esse algo? Objeto indireto. Então eu posso transferir algo a alguém ou eu posso transferir algo para alguém. E esse para aqui já dá indícios de que o que vem à frente seja sim um objeto indireto. Vamos lá no trecho do texto que a gente precisa ver isso aí. Aqui ele fala o seguinte, ó. Era responsável, o FNDE, ó, era responsável principalmente por gerir uma das principais fontes de recursos do Ministério da Educação. O salário educação, que é o que o FNDE geria. E o que ele fazia? O FNDE, ele transferia para os estados e o Distrito Federal. Então, quem é que transferia? O FNDE, né? Ele era responsável e ele fazia isso transferindo. E aí, quem transfere? Transfere algo. Ele estava transferindo o quê? Os recursos. E estava transferindo esses recursos para os estados e o Distrito Federal. Então, quem transfere, transfere algo para alguém. Então, essa estrutura aqui, ela vai ser uma estrutura de objeto indireto. Tem a função sintática de complemento verbal, mais precisamente na função de um objeto indireto. Logo, o item está correto. Se não tiver ficado claras as explicações, deixa no comentário que eu vou tentar explicar de uma outra maneira para ver se fica um pouco mais claro. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais resoluções de questões dessa prova, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Nós chegamos à marca de 1000 inscritos, que é muito importante, mas agora a gente pretende continuar crescendo. Então, a gente quer chegar aos 1050, aos 1100, aos 2000 inscritos. Então se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar nessa meta aí. Já passamos de 1020, né? Já chegamos a 1020, então nos ajude a continuar crescendo. Comenta aí para nós. E aí? O que é que você acha a respeito dessas resoluções de questões? Você acha que ela agrega de alguma forma? Ela te ajuda? Traz algum conhecimento? Esclarece para vocês? Comenta aí que seu comentário é muito importante. O nosso canal está presente em outras plataformas também. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilha, que tudo isso vai nos ajudar imensamente. Muito obrigado a vocês que nos apoiam. Continuando na resolução de questões, agora a gente vai resolver a questão de código, que é 232292. Nessa questão, o examinador faz o seguinte questionamento. No primeiro período do terceiro parágrafo, o vocábulo mais é empregado com o mesmo sentido de outra vez. Ora, esse mais está logo no início do parágrafo aqui, ó. Aí, ele dizia alguma coisa nos trechos anteriores e fala: mais responsabilidades foram transferidas para a autarquia em 1998. Ora, outra vez, responsabilidades foram transferidas para a autarquia? Ou outras responsabilidades, mais responsabilidades, sabe? Isso aqui é no sentido de, não de outra vez, e sim no sentido realmente de algo somando, né? Se ele tinha uma e mais outras, né? Outras, mais, tá no sentido de soma, e não no sentido de repetidamente. Então, não dá esse sentido, não. Logo, o item está errado. Se não tiver ficado claro as resoluções dessas questões, deixe no comentário aí que pra gente vai facilitar e a gente vai tentar responder de uma outra maneira. Deixe os comentários também dizendo se a resolução de questões tem ajudado de alguma maneira, de alguma forma, vocês aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito da resolução de questões dessa prova, né, nesse bloco 2, são somente essas questões aí, e eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever no canal para nos ajudar, considere se tornar membro ou comprar os nossos e-books, tudo isso ajuda muito. Muito obrigado de coração vocês que têm ajudado de alguma maneira. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement.